tempo de distanciamento social, a gente vai tentar, nos próximos minutos, discutir um pouco sobre pneumonias. Espero que vocês estejam se cuidando bastante e torcendo para a gente voltar logo para as nossas aulas presenciais. Bom, vamos lá. O que é pneumonia? Pneumonia é uma forma de infecção respiratória aguda que acomete o pulmão. Bom, a melhor forma da gente discutir pneumonia, a melhor forma de se determinar uma classificação, seria classificando pela etiologia, ou seja, tal micro-organismo daria tal pneumonia com essa e essa característica. Infelizmente, isso não corresponde à nossa realidade, até porque a etiologia, nos melhores serviços onde a gente encontra uma aparelhagem, um serviço equipado, a etiologia, na verdade, ela só é identificada em torno de 30% a 40% dos casos pesquisados. Então, apesar da gente buscar o diagnóstico etiológico, ele não é das nossas metas principais ao lidar com pneumonia. Quando eu penso nos tipos de pneumonia quanto à etiologia, eu vou ter pneumonias bacterianas, gram-positivo, negativo, aeróbio, anaeróbio. As pneumonias por bactérias atípicas, Mycoplasma, Legionella, Clamídia, são micro-organismos que se diferenciam das bactérias comuns por não possuírem membrana e teriam um comportamento um tanto quanto um pouco diferente. O Mycoplasma, até inicialmente, quando ele foi descrito inicialmente como um vírus. Então, esses germes atípicos, eles ocupam um espaço especial nas pneumonias e sempre lembrando que, na verdade, são germes atípicos e não só pela apresentação deles, mas sim pela forma como eles são. A pneumonia por vírus, que hoje é o top por conta do Covid, fungos e parasitos. Lembrando, então, mais uma vez, que a etiologia só é identificada em torno de 30% a 40% dos casos pesquisados. Bom, se chegou à conclusão de que a melhor forma para a gente classificar hoje, para a gente agrupar germes, agrupar tratamentos e até abordagem específica diagnóstica desses pacientes, é a classificação em pneumonia comunitária ou pneumonia adquirida na comunidade, as PACs, a pneumonia hospitalar, sendo que aqui ainda abre espaço para pneumonia ligada à ventilação mecânica, e dividir os nossos pacientes em pacientes imunocompetentes e imunodeprimidos, já que as causas e as apresentações são totalmente diferentes. Então, eu encontro pneumonia adquirida na comunidade em paciente imunocompetente e imunodeprimido, pneumonia nosocomial em paciente imunocompetente e imunodeprimido, e a pneumonia em ventilação mecânica, ligada à ventilação mecânica, ainda em paciente imunocompetente e imunodeprimido. Bom, a PAC, que é o motivo da nossa discussão hoje, que é a pneumonia adquirida na comunidade em paciente imunocompetente. Esse vai ser o nosso foco de discussão nessa próxima hora. A definição dela é justamente uma infecção aguda do parênquima pulmonar, definição de pneumonia, que acomete o paciente fora do ambiente hospitalar, sendo que a gente considera fora do ambiente hospitalar a que surge nas primeiras 48 horas da admissão. Então, essa é a definição de pneumonia adquirida na comunidade. Bom, quanto à etiologia dessas PACs, pacientes que precisaram ser hospitalizados por conta dessas pneumonias adquiridas na comunidade, o grande causador é o Streptopneumoniae. A gente tem que fazer uma observação. Essa discussão, ela foge do nosso momento atual. O Covid desestruturou todas as abordagens, ele passou hoje a ser o micro-organismo principal em qualquer síndrome viral, e a gente depois, eu já até combinei com o Oswaldo, a gente vai tentar vou colocar para vocês uma aula onde a gente coloque a Covid-19 separado. Então, toda a nossa discussão de pneumonia adquirida na comunidade, a gente faz uma exceção de colocação de quadro clínico, na pneumonia viral a gente vai excluir nesse momento, em algumas situações eu vou até tocar, mas todos esses dados são relacionados
Covid. Agora, com Covid, a gente ainda não tem uma organização adequada, mas hoje a gente sabe que qualquer síndrome viral que chega numa emergência, a primeira hipótese é a Covid-19, até que se prove ao contrário. Bom, a PAC, ela é a principal causa de morte no mundo. O streptopneumoniae, como a gente viu ali, é a bactéria de maior prevalência dentre os agentes etiológicos. E a PAC, ela ocupa o terceiro lugar de causas de morte no nosso meio. Isso é importante porque vocês em breve vão trabalhar em emergência, vão trabalhar em hospitais e vão atender nos seus consultórios. Então, isso mostra como é importante a gente saber abordar e identificar um paciente com uma pneumonia adquirida na comunidade. Bom, a patogênese no livro e no próprio artigo tem coisas mais definidas, mas a gente vai tentar resumir um pouquinho e vai se prender mais hoje em diagnóstico. Muito bem. Quando eu penso na patogênese de uma doença, quando eu penso na patogênese da pneumonia, eu tenho que levar em conta três dados importantes: a virulência do micro-organismo, como ele chega no corpo e o que eu tenho disponível de defesa. Por isso, a pneumonia no imunodeprimido é uma entidade diferenciada da pneumonia de um paciente imunocompetente. Muito bem. Quanto à chegada, ela chega por via inalatória, por via aspirativa, por exemplo, quem já passou pelo SOC, aqueles nossos pacientes que ficam deitados, que acabam comendo deitados, que não conseguem respeitar um posicionamento adequado quando bebem água. Então, muitas vezes, esses pacientes são pacientes que têm como etiologia primária ou principal germes adquiridos com a aspiração. Reativação de um foco primário, a via hematogênica, onde a gente ressalta a endocardite de válvula tricúspide e a tromboflebite. E uma pneumonia também por contiguidade. Pensando na fisiopatologia, eu tenho que lembrar então da presença ou da proliferação desses micro-organismos no espaço alveolar. Logo depois, a capacidade fagocítica dos macrófagos alveolares, ela passa a ser excedida, porque eu passo a ter uma agressão maior do que eu sou capaz de me defender. Com isso, surge uma resposta inflamatória importante, com liberação de interleucina 1 e TNA-alfa, onde eles são responsáveis principalmente pela gênese da febre. A liberação de interleucina 2 ligada à maturação linfocitária, interleucina 6, que é responsável pela neutrofilia, interleucina 8 e GCSF, que são responsáveis pela leucocitose. Então, a gente começa a entender que essa resposta inflamatória, onde eu encontro secundária à agressão, uma liberação muito grande de citocinas. Fazendo uma parte, o que acontece no COVID em especial é exatamente isso, uma inundação de citocinas e de agentes que vão provocar uma grande resposta inflamatória. E com isso a gente gera então a apresentação de um quadro de pneumonia. Bom, para a gente pensar em diagnóstico, eu tenho que levar em conta muita coisa. Eu tenho que levar em conta a anamnese, manifestações clínicas, fatores predisponentes do indivíduo, idade, dado epidemiológico, exames complementares, então, exame físico. Então, na verdade, a construção, o diagnóstico de pneumonia, ele passa a ser uma grande construção, um grande quebra-cabeça, onde eu uso vários dados, associo todos eles e com isso eu construo uma hipótese diagnóstica adequada. Bom, a anamnese, o carro-chefe de todos os nossos diagnósticos, tem que ser sempre muito bem feita e como a gente chegou a discutir antes em febre de origem determinada, a anamnese ela deve ser revisitada, o exame físico deve ser revisitado várias vezes. Bom, na anamnese a gente tem que levar em conta primeiro a instalação da pneumonia, a instalação mais aguda. Então, perguntar sempre ao indivíduo há quanto tempo, quando surgiu o primeiro sintoma. Muitas vezes esse paciente chega para a gente com uma apresentação de tosse produtiva, até de um sangramento no escarro, mas quando a gente
espreme um pouco mais e melhora um pouco mais essa anamnese, a gente vai ver que isso, na verdade, surgiu há 4, 5 meses atrás e que foi acompanhado de sintomas como emagrecimento, e a gente passa a fazer um diagnóstico de tuberculose ao invés de pensar numa pneumonia aguda, numa pneumonia adquirida na comunidade. Bom, a tosse ele é um sintoma extremamente importante e frequente. 82% dos pacientes apresentam tosse e que podem ser desde tosse seca, onde a gente encontra muito na apresentação dos germes atípicos, micoplasma, clamídia mais ainda do que a legionela, ou então tosse produtiva, pacientes com uma pneumonia pneumocócica ou que já têm uma doença de base, DPOC, onde a produção do escarro acaba sendo importante. A coloração desse escarro, muitas vezes a gente usando não como padrão a cor absoluta, mas a mudança de coloração. Eu comecei com uma expectoração um pouco clara e depois ela se tornou mais escura ou teve ou não a presença de sangramento. A presença de dor torácica, na maioria das vezes, uma dor pleurítica, que mostra um comprometimento mais periférico, uma consolidação e um grau de envolvimento próximo à pleura, gerando então a dor torácica e a dor desencadeada pela respiração. Dispneia. A dispneia, um sintoma visto entre 40% a 80%, e ela sempre sinaliza, ela é um critério maior de gravidade, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Quando a gente pensa em anamnese, quando a gente pensa em sinais, onde a gente pensa em exame físico, a gente tem que levar em conta também apresentações menos comuns. Dentre essas apresentações estão, por exemplo, um idoso que abre o quadro com uma síncope, uma queda. E esse paciente chega à emergência, a gente começa a pensar em várias hipóteses diagnósticas e tem que colocar dentro desse leque de hipóteses diagnósticas a pneumonia. A presença de incontinência ou o aparecimento de incontinência urinária. Descompensação de uma doença de base. Esse dado é muito importante, principalmente relacionado à insuficiência cardíaca ou diabetes. Então, muitas vezes o paciente se apresenta na emergência com um quadro de insuficiência cardíaca descompensado. E quando a gente vai tentar investigar, esse paciente tem uma leucocitose, um desvio para a esquerda, uma ausculta às vezes um pouco maior, já que ele tem insuficiência cardíaca descompensada, ele pode ter crepitações bilaterais, então às vezes a gente ganha um pouco mais de intensidade de um lado que do outro, e na investigação o diagnóstico desse paciente era de pneumonia e que abriu o quadro com uma descompensação da insuficiência cardíaca, o mesmo acontecendo com o diabetes. Febre e alteração de sensório sem nenhum sintoma respiratório. Às vezes no idoso, a gente encontra isso. O idoso faz um quadro febril, um quadro de desorientação que chama muito atenção, também acontecendo nas infecções urinárias, onde a gente descobre que essa apresentação ela aparece inicial às queixas respiratórias ou ao exame físico de comprometimento do pulmão. Lembrando, muito importante, a dor abdominal, que pode ser uma apresentação da pneumonia, principalmente em crianças e idosos. Então, quem vai fazer pediatria, a mãe chega, doutor, ele está com dor, dor na barriga, dor na barriga, dor na barriga. E quando você faz uma radiografia de tórax, esse paciente ou essa criança tem uma pneumonia em terço inferior. Bom, quanto ao exame físico, resumidamente, que esse não é o foco da nossa discussão nesse momento, o exame físico ele pode se apresentar com uma síndrome de condensação, e que a gente acaba encontrando essa síndrome de condensação apenas em 30% dos pacientes. Uma síndrome de derrame pleural, uma síndrome de pneumotórax e uma síndrome também de atelectasia. Então, o diagnóstico da pneumonia, a gente vai começar a falar várias vezes nisso agora, é que o diagnóstico da pneumonia ele é basicamente clínico e radiológico. Por que, apesar de ser uma ocupação alveolar, apesar de eu ter um comprometimento com o preenchimento desse alvéolo, por que eu tenho tão pouca síndrome de consolidação? A gente tem que lembrar que muitas vezes o comprometimento desse paciente é um comprometimento segmentar. Ele não ocorre, não é uma pneumonia que ocupa um lobo inteiro do pulmão. Então, o exame físico ele é compatível com a extensão do comprometimento pulmonar e que muitas vezes eu posso ter um exame físico normal ou um exame físico bem característico, como é o de a presença de uma consolidação de uma síndrome de condensação.
Então, como a gente falou anteriormente, o exame físico ele vai desde normal a um quadro de insuficiência respiratória, passando pelo exame mais clássico, que é uma consolidação, por exemplo, em terço inferior de hemitórax direito. Estertores, em que a gente encontra em 80% desses pacientes, achados clássicos de consolidação, como a gente viu anteriormente, a síndrome de consolidação, só em 30% desses pacientes, lembrando que os estertores podem ser ou crepitantes ou bolhosos. A taquipneia e a taquicardia, como um marcador que chama a atenção, ela é sempre identificada, ela é identificada em 2/3 dos idosos. E uma frequência respiratória acima de 30 como sinal de gravidade. Quando eu penso em etiologia da pneumonia, quando é que eu tenho que investir um pouco mais? Lembra que a gente falou que na maioria dos grandes centros, o percentual que eu tenho de diagnóstico etiológico é muito pequeno. Mas em que situações eu devo especificamente buscar ou tentar melhorar a possibilidade de identificar a etiologia dessa pneumonia? Bom, primeiro, o nosso paciente ambulatorial. Esse paciente ambulatorial, eu não tenho necessidade nenhuma de tentar buscar com muita avidez a etiologia dessa pneumonia, dessa PAC. Em contrapartida, isso já se torna diferente, eu devo tentar procurar sempre com um pouco mais de cuidado nos pacientes imunocomprometidos, nos pacientes internados em enfermaria com uma evolução que não seja favorável e em pacientes graves que estão na UTI com ou sem ventilação mecânica. Esse grupo é um grupo que a gente tem que ter um pouco mais cuidado e tentar investir um pouco mais no diagnóstico etiológico da pneumonia. Bom, eu deixei para vocês uma atualização do Jornal Brasileiro de Pneumo, que fala, é uma atualização, uma revisão de alguns conceitos em pneumonia adquirida na comunidade e algumas coisas de pneumonia hospitalar. É, é importante esse consenso, ele é importante porque ele direciona a forma como a gente aborda ou como a gente conduz e traz alguns dados novos. Então, o que, que eu encontro de tópico revisto nesse documento que eu deixei para vocês? O avanço na aplicação de exames de imagem, ou seja, colocação do ultrassom, que a gente vai ver tudo adiante. Avanços e impacto na investigação etiológica, o que antes a gente tinha dificuldade, hoje, principalmente na etiologia viral ou na presença de germes atípicos, a estratificação do risco na admissão, os scores de prognósticos evolutivos, o papel de biomarcadores que hoje se impõem, hoje principalmente no lidar com a epidemia do Covid, a pandemia do Covid, ao lidar com esse vírus sinistro nas nossas vidas, o papel importante dos biomarcadores na escolha da terapêutica, na hospitalização e até no prognóstico desse paciente. A recomendação de antibiótico terapia e o tempo de duração, e a recomendação quanto à vacinação anti-influenza e antipneumocócica. Então, aqui a gente consegue ter coisas mais atuais, um resumo de coisas mais recentes, ao se lidar com a pneumonia. Então, é um complemento a essa leitura do livro-texto que vocês têm. Bom, raio-x de tórax. Os professores de clínica às vezes tremem um pouco, mas o pneumologista não deixa de reforçar que todos os pacientes com suspeita de pneumonia devem fazer raio-x de tórax. Isso é evidência B. Então, eu sempre brinquei e digo que nenhum professor de clínica me escute, mas o raio-x de tórax ele quase que faz parte do exame físico do pneumologista. Então, quando a hipótese diagnóstica é pneumonia, o raio-x de tórax deve ser feito, sempre. Bom, a radiografia ela é importante, a radiografia de tórax, porque ela confirma o diagnóstico, ela ajuda a avaliar a localização, a extensão, a evolução e as próprias complicações dessa pneumonia. Avalia diagnósticos diferenciais, então muitas vezes ela ajuda a gente bastante, identifica condições coexistentes, muitas vezes a presença de um derrame pleural, de um pneumotórax ou de uma doença em paralelo. Pode ajudar em algumas situações a avaliação da resposta terapêutica. Então, na verdade, ele é um complemento tanto no diagnóstico, como no acompanhamento, como na avaliação de gravidade. Então, mais uma vez,
todos devem fazer. O paciente leucopênico. O paciente leucopênico, ele ganha uma observação muito especial. Esse paciente, quando ele responde a uma infecção, ele não consegue ter um pool de leucócitos muito importantes para preencher esse alvéolo. Então, muitas vezes a gente tem um quadro clínico compatível com uma pneumonia, mas eu não tenho uma consolidação tão rica. Eu não posso parear a gravidade desse paciente pela quantidade ou pela extensão da consolidação que esse paciente apresenta. Um outro dado também interessante são os pacientes ao contrário. Eu tenho que preenche, mas o espaço é maior. No caso do paciente com doença enfisematosa, quando ele tem lesão enfisematosa, eu preciso de muito leucócito para preencher os alvéolos. Então, às vezes, a consolidação ela não é tão visível ou tão marcada. Mais uma vez, raio-x de tórax está recomendado para todos os pacientes, não só com hipótese diagnóstica de pneumonia, como para os pacientes admitidos, principalmente nos pacientes que são admitidos nas unidades hospitalares. Para a gente começar a colocar isso em prática, um homem de 58 anos com quadro viral, que evoluiu com tosse, expectoração purulenta, uma febre de 39 graus, um episódio único de calafrios e uma dor pleurítica em hemitórax direito. Na verdade, uma hipótese diagnóstica de pneumonia, no exame físico tinha crepitações em terço médio, estertor de crepitantes em terço médio no hemitórax direito, principalmente em região anterior. Por que eu grifei o episódio único de calafrio? Existem algumas publicações mostrando, eu não consegui identificar dentro do aspecto fisiopatológico por que acontece isso, mas é uma observação. Muitas vezes uma observação de fator de sinal preditivo positivo, ou seja, quando ela existe, ela chama atenção, mas quando ela não está presente, não afasta o diagnóstico de pneumonia pneumocócica. A pneumonia pneumocócica em alguns indivíduos, elas fazem um quadro clínico característico, febre, tosse, expectoração, dor pleurítica, característico de pneumonia, mas às vezes com relato de um único episódio de calafrios. Bom, nesse nosso paciente, a radiografia de tórax mostrava uma consolidação em terço médio do hemitórax direito e olhando no perfil, uma consolidação que ocupava, que aumentava, ou seja, que diminuía a transparência de todo o lobo médio. E aqui eu tinha uma pneumonia de lobo médio, era uma pneumonia pneumocócica. Bom, o raio-x de tórax, ele sempre deve ser feito em PA em perfil. Desde o momento em que eu não faço o perfil, eu deixo de avaliar todas essas estruturas posteriores à imagem da área cardíaca. Então, é um erro muito grande de solicitação de exame de tórax, a solicitação de um PA sem a parceria do perfil. Um dado que é extremamente importante também é lembrar que, há uns anos atrás, a pneumonia, a etiologia, ela era lembrada pelo padrão radiológico. Então, muitas vezes eu mesmo já preparei uma aula, era uma aula ótima, muito fácil de dar de pneumonia, porque a gente dizia, tal imagem radiológica é compatível com essa etiologia, tal imagem é dessa, e a gente olhava a radiografia e dizia, esta radiografia é uma pneumonia pneumocócica, como essa que está aqui. Muitas vezes, alguns professores, na época que eu estava na faculdade, olhavam para isso é uma síndrome do lobo pesado, a gente vê que é uma grande consolidação, que pesa e que bomba a cisura, e isso antes era característico de uma pneumonia por Klebsiella, que era uma pneumonia que fazia muita consolidação. Hoje é uma temeridade a gente falar uma coisa dessas. Então, na verdade, o padrão radiológico não pode ser usado para predizer o agente causal ou diferenciar a pneumonia bacteriana de pneumonia viral. Então, aquela coisa que a gente escuta, às vezes, alguns profissionais, a pneumonia é bilateral, é um infiltrado discreto, isso é vírus. Não, é uma consolidação de lobo inferior. Isso é típico, isso é uma pneumonia pneumocócica. Isso não pode e não deve ser dito. Hoje, qualquer germe faz qualquer padrão, visto o H1N1 que inundou
os nossos consultórios com tomografias com consolidação única e exclusivamente por pneumonia viral. Pneumonia viral consolida, pneumonia bacteriana nem sempre faz consolidação e a gente não tem um padrão específico. Então, eu não posso olhar um raio-x e dizer que aquilo é típico de tal germe. Isso é, pelo menos, temeroso. Existe uma exceção ou alguma coisa que a gente pode se engraçar um pouquinho mais ao olhar uma radiografia, que é a pneumonia estafilocócica. A pneumonia estafilocócica, aqui a gente vê, olha, a gente vê o desenho aqui de áreas escavadas, ou seja, é uma pneumonia aqui. Eu tenho várias pneumatoceles, é um paciente, a associação da história com essa imagem, a gente vê que nunca esses dados são isolados. Um paciente jovem que tenha tido uma lesão cutânea prévia ou um foco de entrada e que evolui com uma pneumonia com sinais de maior gravidade, com uma evolução rápida e com a presença de pneumatoceles bilaterais, isso é altamente compatível com uma etiologia estafilocócica. Então, quando eu encontro essas imagens, eu posso até me arriscar a sugerir a estafilococcía, a pneumonia, a imagem radiológica como uma pneumonia estafilocócica. Isso é uma grande, quer dizer, uma novidade e que eu acho que vai ter uma utilidade cada vez maior nos nossos serviços de urgência. E eu espero realmente que vocês prestem atenção e que vocês parem de utilizar no serviço de emergência tomografia computadorizada como ela é utilizada até hoje. A ultrassonografia, ela tem uma boa sensibilidade, uma maior acurácia que o raio-x de tórax na identificação de alterações parahematosas. Ou seja, em mãos de especialistas ou de pessoas que têm domínio do exame, a sensibilidade pode chegar a 94% e a especificidade a 96%. Então, são dados muito importantes para a gente começar a colocar o ultrassom de tórax como uma ferramenta de grande auxílio na sala de emergência e deixar a tomografia para sua colocação adequada, para sua solicitação no momento adequado. Ela é útil em gestantes, já que a gente não usa nenhuma irradiação, indivíduos restritos ao leito, aqueles pacientes que não conseguem sentar, não conseguem ficar em pé, não conseguem fazer uma radiografia com um padrão adequado. A ultrassonografia tem um alto rendimento na detecção de complicações, como derrame pleural, loculação. Ela é super palatável, ela ajuda muito na orientação de punção de derrame pleural. Então, eu vou tentar mostrar na imagem como ela pode ser auxiliar. Esse paciente é uma radiografia que foi feita deitada, que houve uma dúvida de um derrame pleural, até que tivesse algum grau de loculação, já que ele não correu tanto, não escorreu aqui para trás. Tinha essa imagem em um paciente grave. Na ultrassonografia, aqui tem o desenho para a gente identificar na imagem o que a gente vê. Essa região que eu estou vendo é a região do fígado. Aqui está a parede torácica, eu estou olhando o paciente a partir daqui. Então, eu tenho aqui do lado direito o fígado, tá aqui o fígado. Essa imagem aqui é a imagem correspondente ao lobo inferior atelectasiado. Essa imagem que vem logo a seguir aqui, ela equivale ao derrame pleural e essa aqui intermediária, a porção normal do pulmão direito. Então, olha como um corte, uma imagem pelo ultrassom, ela consegue me dizer que aqui eu tenho um paciente com pneumonia, com uma área de pulmão atelectasiado, com derrame pleural e resolve meu problema. Está aqui a imagem e provando como o ultrassom pode ter uma competência muito grande ao auxiliar o clínico numa sala de emergência. Bom, aquele derrame pleural, inclusive, o ultrassom na imagem anterior, a gente vai ver que é uma imagem, vou até voltar, eu não vou conseguir voltar aqui, mas deixa eu tentar ver se eu consigo, não, melhor não voltar não. Bom, na imagem anterior eu tinha a área de derrame pleural, ela é um pouco escura, igual aqui. Nesse derrame pleural, isso aqui é um derrame pleural mais volumoso, eu começo a olhar um monte de septações.
Isso aqui é característico de um empiema. Aqui um empiema, aqui um empiema. Você vê que a imagem se repete, são dois casos distintos e dois casos diferentes. Então, eu tenho um paciente com uma pneumonia, eu faço um ultrassom. Nesse ultrassom, eu determino um derrame pleural e já vejo septações. Eu vou encaminhar esse paciente direto para o centro cirúrgico e já vou drenar esse empiema. A resolução é rápida e sem nenhum grande desgaste e sem nenhuma irradiação em especial desse paciente. Então, a gente tem que realmente lembrar a importância hoje que a ultrassonografia de tórax ocupa no diagnóstico desses pacientes. Bom, aqui, mais uma vez, o ultrassom. Olha que imagem bonita. É uma consolidação, é um lobo pulmonar com consolidação e com a presença de broncoaerogramas. É uma imagem extremamente clara, limpa e que resolve o meu problema. Bom, a tomografia computadorizada, a menina dos meus olhos em especial, o que não significa gostar e ter que solicitar para todo mundo. O grande problema do pneumologista é a abusiva solicitação de tomografias em serviços de emergência. Isso é extremamente grave. Se você levar em conta que uma angiotomografia coloca você num grupo de risco já para o resto da vida, para câncer desencadeado por irradiação, a gente começa a entender e respeitar um pouco mais o exame. Ele é o método mais sensível na identificação da infecção, mas a gente tem que pesar o custo e a alta exposição à radiação, lembrando que a exposição à radiação é cumulativa. O que você foi exposto hoje, ele vai pesar na sua história para o resto da vida. Se aplica muito em dúvida. Quando eu tenho dúvida se existe um infiltrado, quando eu associo com um quadro clínico, eu tenho uma maior gravidade e uma incompetência em relacionar aquilo a um exame de imagem, a uma radiografia única e exclusivamente. Em algumas situações, identificando alguns derrames pleurais loculados, até para punção. Abscesso que ainda não encontrou um foco de drenagem, o diagnóstico diferencial, às vezes, entre a massa e o infiltrado. Então, a tomografia tem um espaço maravilhoso, inclusive em pacientes imunodeprimidos, até no diagnóstico. Então, muitas vezes, um paciente, por exemplo, uma paciente HIV positivo, não tratado, que tem um CD4 baixo, e que chega a uma emergência com uma síndrome viral aguda, e que você tem um infiltrado bilateral no tórax e quando você tomografa, você encontra a presença de vidro fosco e cistos. Com isso, eu tenho uma alta especificidade para o diagnóstico de pneumocistose. Então, a gente tem que lembrar que em algumas situações ela auxilia muito no diagnóstico etiológico, ela pode auxiliar na presença de alguns sinais de gravidade e até na dúvida, mas ela é um exame, a tomografia é um exame colocado num passo um pouco mais à frente do que única e exclusivamente para ver como está o pulmão numa sala de emergência. Bom, aqui algumas características que a gente encontra nas pneumonias, que são a presença de broncoaerograma, aqui a presença de muito vidro fosco extenso. Aqui na radiografia, uma consolidação com broncoaerograma. Aqui são aquisições na tomografia que mostram esse broncoaerograma, esse mesmo broncoaerograma. E na patologia, na macro, a gente vê aqui o que é a pneumonia. Um lobo totalmente condensado, aqui um pulmão normal. Isso é a tradução macroscópica da pneumonia que a gente vê aqui. Bom, isso é para ficar bem gravado. Pacientes de baixo risco, tratados em consultório, mais uma vez, não há necessidade de nenhum exame além da radiografia de tórax. Isso tem que ficar bem claro. O paciente que vai ao seu consultório, você colhendo uma boa história, fazendo um bom exame físico, você já consegue, por epidemiologia, a gente vai ver quando for olhar o tratamento, você já consegue prescrever um tratamento para esse paciente com uma radiografia, quadro clínico e exame físico. Então, esse paciente não exige de nós nenhum outro tipo de exame complementar. Bom,
Agora a gente vai comentar alguns exames que são comuns na nossa prática clínica lidando com a pneumonia. Primeiro é o exame de escarro, o famoso exame de escarro, e que a gente ainda encontra muita gente solicitando, qualquer paciente que tem pneumonia, pede-se um exame de escarro. Isso não é dessa forma que funciona. Por quê? O que o escarro pode me fornecer? Primeiro, os exames que eu vou fazer com ele seriam o GRAM e a cultura para germes comuns. O material que eu tenho que usar para avaliar, olha a diferença do que é uma amostra adequada para uma amostra inadequada de um escarro. Então, o que é uma amostra adequada onde eu posso fazer um GRAM de uma qualidade boa? Eu tenho que lembrar que 1 ml de saliva tem 10 anonobactérias, sendo que de 10 para 1 anaeróbios, ou seja, ela é altamente contaminada por micro-organismos. Esse escarro que eu colho, para ele ter validade, para ele representar uma amostra do pulmão, ele tem que ser lavado com a N-acetilcisteína, essa amostra, ou seja, ela tem que ser colhida adequadamente. O paciente lava a boca, colhe uma amostra de escarro, não do nariz. A gente tem que ter o cuidado desse paciente muitas vezes não estar usando antibiótico, como ela é guardada e transportada, e essa avaliação desse escarro ele tem que ser manipulada num período de tempo curto. Ou seja, além disso, eu tenho que lavar esse escarro com N-acetilcisteína, tenho que olhar ele num campo e ver que ele tem que ter mais de 25 polimorfos nucleares por campo, menos de 10 leucócitos ou células epiteliais. Ou seja, se eu não tiver isso tudo em volta ou em torno desse material, ele não se presta para o exame de escarro. Por isso, vários consensos dispensam muito a utilização do exame de escarro. A qualidade é baixa, falta a triagem citológica, ou seja, ninguém diz se esse escarro realmente veio do pulmão e é o que interessa a gente. A maioria das vezes o material é totalmente inadequado e tem um predomínio de flora mista. Então, aqui é um escarro bem visto, aqui muito bem corado, uma lâmina bonita do Streptopneumoniae, e aqui uma amostra inadequada com vários micro-organismos confundindo a leitura. Bom, toda vez que eu trabalho com uma cultura, essa cultura ela não só deve ser uma cultura, ela tem que ser uma cultura quantitativa. Então, cada material, para eu levar em conta se ela é colhida num escarro espontâneo, numa broncoscopia, num lavado, essa cultura quantitativa, ela vai dizer se esse material é válido ou não. Então, eu tenho que ter primeiro no escarro mais do que 10 a quinta de colônia já sugere infecção. Essa cultura tem que ser uma monocultura e ela tem que respaldar o GRAM. Então, não adianta eu achar um GRAM negativo com um GRAM positivo na cultura. O seu GRAM é GRAM negativo e a sua cultura cresce um GRAM positivo. Então, na verdade, uma tem que respaldar a outra. Um dos germes que é fácil o diagnóstico, que a gente vê que são todas as amostras e os exemplos, é o Streptococcus. Então, eu vejo uma coloração pelo GRAM do escarro, mais de 10 diplococos GRAM positivos, então, e a cultura vem, na verdade, com uma quantidade muito grande de pneumococos. 85 a 90%, quando eu encontro diplococos gram positivos, 85 a 90% de chance disso ser Streptopneumoniae. Bom, vale a pena lembrar que aonde esse exame de escarro tem importância? Ele tem importância para bichos que não fazem parte da nossa boca, ou do nosso pulmão, ou da nossa via aérea. Então, vale a pena lembrar que em condições em que há imunossupressão e a hipótese diagnóstica de tuberculose ou de outras doenças se faz, então, esses agentes eles não colonizam o homem. Então, quando eu penso em agentes que não colonizam o homem, o escarro deve ser analisado, sim, para a pesquisa desses agentes. Por exemplo, como é o caso aqui, um escarro com BAR positivo e aqui a presença de um paracoco. Então, aqui a gente tem o fungo com as gemulações, aquela forma de leme, que é comum. Então, o escarro, ele se presta, sim, quando eu penso numa etiologia
de germes que não fazem parte da nossa microbiota normal. Então, aí sim, o exame de escarro ele pode ter valor. Bom, hemograma. A gente não vai conseguir, na verdade, isso é uma discussão que tem que fazer parte da nossa beira de leito, porque cada caso tem um detalhe especial, um ponto especial que chama a atenção. Mas o que eu tenho que valorizar no hemograma quando eu estou de frente a uma pneumonia? Primeiro, o número de leucócitos. Se eu tenho uma leucocitose ou uma leucopenia. Aí você chega e diz assim, não, leucocitose é característica de infecção bacteriana. De jeito nenhum. Leucopenia é característica de infecção viral. De jeito nenhum. Eu posso encontrar muitas vezes na infecção bacteriana grandes leucopenias. Elas são um sinal de gravidade da infecção bacteriana. Então, no hemograma, basicamente, eu encontro leucocitoses em infecções bacterianas e leucopenia em infecção viral. Lembrando que uma infecção bacteriana com gravidade, a leucopenia pode aparecer e pode significar um sinal de gravidade. Desvio para a direita ou para a esquerda. As pneumonias bacterianas normalmente fazem um desvio para a esquerda, com até aparecimento de formas jovens na periferia. Formas de, por exemplo, mielócito, metamielócito, são critérios de gravidade numa pneumonia. A presença não só do desvio, como a presença de formas jovens nessa periferia do sangue. Em contrapartida, o desvio para a direita pode sugerir, em algumas situações, as infecções virais. Linfócito hoje, que é o cara da vez, a linfocitose e a linfopenia, que antes não eram nem tão valorizadas, hoje elas se mostram um marcador importante. O que a gente percebe é que nas viroses, nos influenzas comuns, a gente encontra linfocitose no hemograma. Uma leucopenia ou uma quantidade de leucócitos normais, uma discreta linfocitose ou até maior linfocitose, e com isso a gente pensa numa virose comum. Aí apareceu o H1N1, que foi responsável por linfopenia absoluta. Então a gente já encontrava um hemograma com leucopenia, mas com uma linfopenia importante, o que também acontece no COVID. E no COVID ainda acontece uma coisa interessante. A gente tem identificado a linfopenia numa fase aguda de doença, mas a gente percebe que os pacientes que se agravam, eles podem não ter mais essa leucopenia. Essa linfopenia. O número de linfócitos pode estar próximo ao normal. Então, a linfocitose versus a linfopenia pode ser um marcador de influenza comum, de outras doenças, como a gente encontra no COVID, no H1N1. Por exemplo, o dengue, que no nosso meio faz diagnóstico diferencial, ele tem leucopenia, mas ao contrário do H1N1, que tem linfopenia, eu encontro linfocitose. Então, a gente começa a entender que o conhecimento do hemograma em cada doença específica, ele se torna vital para um profissional que trabalha numa emergência. Trombocitose, que a gente encontra em algumas infecções bacterianas, e a trombopenia, que é visto em infecções virais. A associação com biomarcadores. Então, na hora que eu pego esse hemograma, uma história epidemiológica, um quadro clínico específico, um exame físico que chama a atenção, um hemograma que me ajuda a já pensar num diagnóstico diferencial, quando eu associo com biomarcadores, melhora razoavelmente a acurácia do meu diagnóstico. Bom, qual é a recomendação para o uso de biomarcadores no manejo das pneumonias adquiridas na comunidade? Bom, primeira coisa, já que hoje a gente fala muito de biomarcador, principalmente agora por conta do COVID, eu fiz uma parte aqui nessa aula de pneumonia e coloquei o que são biomarcadores, aonde eles interferem e quando é que eu valorizo cada um deles. Muito bem. Biomarcadores é qualquer molécula mensurável que sirva para auxiliar o diagnóstico ou a estimativa de prognóstico de pacientes portadores de alguma condição clínica. Então, hoje, os mais utilizados, os que estão sendo revistos são PCR, a proteína C reativa, procalcitonina,
adrenomedulina, lactato, peptídeo atrial natriurético, dedímero, a bola da vez no COVID, cortisol, dentre outros. Então, esses são os mais frequentes que a gente vê hoje na investigação de algumas doenças. Bom, os mais estudados em relação à pneumonia são a PCR e a procalcitonina. E a gente vai discutir os dois. Procalcitonina. A procalcitonina ela é um peptídeo precursor da calcitonina, que é um hormônio envolvido na homeostase do cálcio. Níveis séricos extremamente reduzidos é o valor normal, é o habitual do nosso nível de procalcitonina. Então, os valores normais no indivíduo normal, elas vão dizer, vai de 0,1 a 0,5 nanograma por ml. Essa procalcitonina ela é produzida em grande quantidade pelas células parenquimatosas em resposta à toxina bacteriana e à citocina pró-inflamatória. E ela é pouco produzida na presença de infecções virais. Então, ela começa a ser um marcador interessante nessa linha de infecção viral e infecção bacteriana, nesse diagnóstico inicial. Os níveis se elevam dentro de 2 horas após o estímulo bacteriano, então uma elevação precoce no meu contato com a bactéria. Ele é mais rápido do que a elevação do PCR e também mais específico. O PCR se eleva em qualquer processo inflamatório. Portanto, a procalcitonina ela é mais específica para a infecção bacteriana e ela se eleva mais precocemente do que a PCR. Esse quadro é um quadro que tem nesse artigo de vocês, que eu mandei para vocês. É um quadro que faz uma relação mais ou menos linear sobre o tipo de infecção ou a gravidade dessa infecção ou o grau de mortalidade ligado ao valor da procalcitonina. Então, indivíduos sãos ou outros diagnósticos cardiológicos, a gente encontra uma procalcitonina de normal a um valor pouco aumentado. E isso acontece também nas infecções virais, que na verdade para a gente é o que interessa, que a gente está fazendo diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade. Quando eu encontro pacientes sem repercussão sistêmica, com pneumonias bacterianas ou mesmo por germe atípico, eu posso encontrar uma elevação um pouquinho maior, mas ainda dentro de uma limitação. A gente chega até 0,5 no valor da procalcitonina. Agora, quando eu penso em pacientes com pneumonias bacterianas, bactéria atípica, como o caso da legionela, PAC mista, ou seja, com critérios de maior gravidade em infecção, eu vou encontrar valores entre 0,5 e 1. Então, esses pacientes com infecção mais grave, com critérios de clínicos maiores, eles vão ter uma procalcitonina aumentada. Pacientes com bacteremia importante, com pneumonia bacteriana, e com a procalcitonina entre 1 e 10, eles já apresentam um nível de mortalidade, um índice de mortalidade maior do que de 10%. E quando eu já tenho um paciente grave, tipo com choque séptico, a mortalidade de uma procalcitonina acima de 10, ela ultrapassa a 25%. Então, ela passa a ter um critério, uma avaliação de prognóstico e ajuda aqui nesse momento, já contando como mais uma peça para o nosso quebra-cabeça no diagnóstico diferencial da pneumonia bacteriana para viral. A PCR. PCR é a proteína C reativa. Ela é secretada pelas células hepáticas em resposta à elevação da interleucina 6, interleucina 1 beta e o interferon, o fator de necrose tumoral alfa. Bom, outras fontes da PCR são linfócito, monócito, neurônio e placa aterosclerótica. Por isso que a gente vê um PCR tocado como critérios ultrassensível, como já um daqueles scores de complicações
de dislipidemia ou de hipertensão arterial. Bom, o pico da PCR é 48 horas após o estímulo agressor, quando a gente viu que o da procalcitonina é bem mais precoce. A meia-vida plasmática dela, tanto faz no indivíduo são como no doente, é em torno de 19 horas. E aí a gente começa a ver um dado interessante que é o acompanhamento de resposta antibiótica. 2 dias depois do uso do antibiótico e dele estar tendo eficácia e impacto no tratamento, a gente consegue acompanhar a resposta da PCR como um marcador dessa resposta antibiótica. Acurácia no diagnóstico de PACs na emergência, associado à procalcitonina, PCR, sinais e sintomas clínicos, isso melhora absurdamente essa acurácia desse diagnóstico. O PCR não cai quando ele, por exemplo, eu venho acompanhando um paciente com pneumonia e eu percebo que ele se mantém ou que ele não cai pelo menos 50% do seu valor no terceiro dia de tratamento com antibiótico e ele permanece maior do que 75 miligramas por litro, esse paciente tem um risco maior de morte nos próximos 30 dias. Então, ele também ajuda com a procalcitonina em avaliação de prognóstico. Tem um estudo com 191 pacientes com PAC internado na UTI, mostrando que 66% desses pacientes que tiveram rápido declínio da PCR tiveram uma mortalidade de 4,8%. E 81 dos pacientes que tiveram um declínio lento tiveram um percentual de morte de 17,3%. Bom, então, baseado nesses estudos, resumindo, a procalcitonina ela auxilia no diagnóstico das PACs. A procalcitonina e ou o PCR pode ser utilizado na avaliação da resposta ao tratamento. E que o uso dos biomarcadores deve sempre complementar a avaliação clínica e não tomados como um critério isolado. Então, na verdade, eu colho a história, eu faço a hipótese diagnóstica, eu faço a radiografia e eu tenho como parceiro para complementar a minha hipótese diagnóstica. Nunca ao contrário. Eu tenho uma suspeita, mesmo que não muito forte, eu faço um PCR e uma procalcitonina e fecho o diagnóstico. Isso é um erro muito grande. Hemoculturas. As hemoculturas, elas são reservadas para PAC grave. O paciente, para ver, em média, o paciente hospitalar, sem que eu tenha um direcionamento etiológico pela história, pelo exame físico, por nada. Apenas uma PAC que é hospitalizado. A gente costuma encontrar em torno de 11% a 15% de hemoculturas positivas. Então, na verdade, ela é guardada para o paciente que não tem uma resposta ao tratamento. Então, a gente vê que no paciente ambulatorial, 1,5% das hemoculturas são positivas, no hospitalizado 11,5% e na UTI 15%. Então, ela pode ser importante quando é mais um dado a ser associado na tentativa de identificação da etiologia, onde a gente viu que precisa pesquisar a etiologia no hospital e no CTI, ou seja, no paciente com maior gravidade. Os testes sorológicos, aí a gente vai ter trocentos e eles vão ser estudados em paralelo com as infecções que vocês vão estudando pela vida. Por exemplo, eu tive um paciente com uma pneumonia por micoplasma. Aí você vai aprender a usar uma criaglutinina, você vai aprender a solicitar uma IgG e uma IgM, 15 ou 20 dias depois do início do diagnóstico, e aí a gente vai encontrando testes específicos e relacionados a alguns agentes. E esses eles vão ser aprendidos progressivamente quando a gente já vai suspeitando de algumas hipóteses diagnósticas. Eles são importantes às vezes quando eu vejo que vários casos surgem na comunidade, como tem acontecido agora, não tão intenso, mas quando começou o Covid, os casos começaram a aparecer e o diagnóstico ele se fez fundamental, se fez necessário. Os testes sorológicos eles são muito empregados em pacientes graves e que às vezes não respondem a um tratamento clínico adequado. Bom,
Dentre esses testes, a gente tem a PCR. A PCR aqui não proteína C reativa, mas a reação em cadeia de polimerase. A reação em cadeia da polimerase, ela, na verdade, é uma técnica molecular para amplificar uma única ou algumas cópias de algum segmento de DNA em várias ordens de grandeza, gerando milhares a milhões de cópias de uma determinada sequência de DNA. Ou seja, grosseiramente, eu vou lá, pego um pedacinho do DNA do bicho, faço com que ele se triplique, quintuplique, ele aumente bastante e desde o momento em que ele tem muita quantidade, eu consigo tentar identificar esse micro-organismo. Então, o PCR hoje, o PCR reação de cadeia de polimerase, é um parceiro em diagnósticos de doenças graves, como foi do H1N1, do H3N2 e agora do Covid-19. O PCR-RT, na verdade, é um PCR desse que demora um pouco mais, mas em tempo real. Então, é uma forma avançada dessa reação de cadeia de polimerase e que maximiza o potencial da técnica. E isso faz com que a gente consiga monitorar o processo de uma infecção em tempo real. Ela detecta quantidades extremamente pequenininhas de um ácido nucleico do patógeno investigado e quantifica o produto final com uma precisão. Os testes PCR-RT são fáceis de serem executados, têm uma sensibilidade e uma especificidade elevada e representam uma valiosa ferramenta diagnóstica de alto fator tecnológico agregado. Bom, o papel dos vírus e de recomendações para sua investigação, hoje a gente vê que na nossa atualidade, a gente vê que ele é fundamental. Então, a PCR tem detectado vírus em aproximadamente 1/3 dos casos em adultos. O vírus influenza é o mais comum, o mais comumente isolado, e além do influenza, rinovírus, sincicial respiratório, parainfluenza, adenovírus, metapneumovírus, principalmente em criança, ou seja, um painel viral que hoje a gente consegue, em alguns lugares, identificar. Hoje, disparadamente, Covid, e o H1N1 ainda com uma importância muito grande, porque ele ainda é uma virose do nosso inverno. Então, esse diagnóstico diferencial ele tem que ser muito bem feito e muito bem colocado. Bom, do mesmo jeito que a gente tem exames que não têm nenhum grau de agressividade, a gente tem exames mais invasivos e que muitas vezes são parceiros em algumas pneumonias. Um exemplo, um paciente que tem uma pneumonia diagnosticada e que ao invés dele evoluir com melhor, ele evolui com piora, piora do PCR, aumento da procalcitonina, queda do estado geral, febre, e na radiografia apareceu um derrame pleural. E na punção, aqui a gente tem um empiema. Então, na verdade, a gente olha aqui na seringa o pus saindo da cavidade torácica. Então, a gente tem que lembrar que todo derrame pleural é igual a uma toraxentese. A gente faz raríssimas exceções, por isso que é bom guardar todo, porque as exceções são muito raras. É o paciente com insuficiência cardíaca clara, que faz descompensação com frequência e que faz derrame pleural pequeno. O nosso paciente com hipoproteinemia grave, e aí se inclui os pacientes com insuficiência renal, os pacientes com cirrose. Então, a insuficiência renal, a insuficiência hepática, que fazem uma queda muito grande da proteína, e esses pacientes fazem com muita frequência derrame pleural. Com raríssimas exceções, todas as outras situações têm líquido, tem que puncionar para ver o que é. A broncoscopia, que é um parceiro em algumas situações no paciente. A broncoscopia permite, na verdade, com um aparelho que eu visualize a via aérea, então eu visualizo até brônquios subsegmentares, permite que eu que eu aspire qualquer material, que eu jogue soro e lave uma determinada região e que eu faça um lavado broncoalveolar, que é encunhar esse aparelho numa periferia e lavar com um volume maior de soro e tentar colher o material da periferia do pulmão.
Então, na verdade, o broncoscópio, ele dá um acesso, permite biópsia transbrônquica para infiltrados que são próximos à via aérea, que são peribroncovasculares, e pode ser um grande parceiro em algumas doenças infecciosas, no sentido de entrar, lavar e colher material. Então, durante muito tempo, ela ajudou bastante em alguns diagnósticos de pneumocistose e ainda ajuda em citomegalovírus. A biópsia pulmonar a céu aberto, onde eu posso fazer por vídeo toracoscopia, paciente que evolui mal e que exige um diagnóstico diferencial de uma outra doença que não um quadro infeccioso. A biópsia a céu aberto hoje com uma restrição um pouco maior, mas que ainda tem um espaço para alguns diagnósticos. Mais para o diagnóstico diferencial do que especificamente para a pneumonia. Então, essa colocação é mais para um diagnóstico extra quando você tem um paciente que não responde. Bom, eu já aprendi a colher uma história, a ver o dado epidemiológico, a colocar exames de imagem, onde entra a radiografia, onde entra o ultrassom, que tem que ser lembrado hoje, a tomografia computadorizada em algumas situações, a avaliação de sangue, onde eu coloco o hemograma e os biomarcadores num lugar muito especial. E aí eu consigo mais ou menos fazer uma hipótese diagnóstica, ou seja, eu tenho uma hipótese diagnóstica de uma pneumonia bacteriana, provavelmente por alguns agentes, levando em conta o dado epidemiológico, o quadro clínico. E aí eu digo assim, o que fazer desde o momento em que eu diagnostico uma pneumonia? Trato ambulatorialmente, faço uma breve hospitalização, ou realmente hospitalizo ou encaminho para a UTI. Para isso, foram feitos scores que definitivamente não vou discutir sobre eles e que eles estão descritos no material que vocês receberam, mas lembrando que os instrumentos validados mais comuns é o PSI e o CURB 65 ou CRB 65, onde foi tirado a ureia. Então, esses marcadores são marcadores para pneumonia adquirida na comunidade, são scores, na verdade, marcadores não scores, e para pacientes com pneumonia grave com internação à UTI, o ATS e DSA 2007 e o SmartCop, além do SCAP. Então, são scores em que a gente determina gravidade e um pouco do prognóstico desse paciente. E os mais utilizados, a gente usa o CURB para pneumonia adquirida na comunidade, o CURB e o PSI. Bom, o CURB, ele é dado pontos que são, esses pontos, eles vão ser ligados a uma probabilidade de mortalidade e determinando se esse paciente é candidato a um tratamento ambulatorial, um tratamento hospitalar ou um tratamento em UTI. Então, essa é a finalidade desses scores. Bom, o CURB, que é o que mais cai em prova, o que mais se comenta, ele é simples e avalia 5 fatores. Confusão mental, ureia, a ureia que acaba sendo um marcador de desidratação, e por isso, desidratação, a gente faz um bom exame físico, um bom clínico, não precisa de ureia para ver que o paciente está desidratado. Então, ele acabou saindo e por isso hoje a gente usa muito o CRB. A frequência respiratória, a pressão arterial. Então, são critérios de maior ou menor gravidade nesse paciente. E a idade acima de 65 anos, que configura também uma gravidade, um prognóstico de maior gravidade. Bom, vantagens e desvantagens dos biomarcadores, a gente relembra, ele fornece informação que é específica para a infecção, que necessita de antibiótico. Níveis elevados nas infecções bacterianas e baixo nas virais. Os níveis que se elevam rapidamente em infecções bacterianas. A resposta ela não depende do organismo do indivíduo, então ele funciona para qualquer indivíduo. Os níveis podem estar alterados logo no início da doença, antes das anormalidades clínicas e radiológicas, auxiliam na definição do prognóstico
aumenta o rendimento desses scores de gravidade, auxiliam a monitorização da resposta terapêutica e podem auxiliar para reduzir até o uso de antibiótico e, consequentemente, de consequências adversas. Reduz o uso de antibióticos sem consequência adversa, ou seja, é exatamente isso, quanto menos tempo você usa, menos resistência e menos complicação. As desvantagens é que em algumas situações os dados podem ser um pouco conflitantes, mas aí a avaliação clínica cuidadosa é sempre pareada. O uso prévio de antibióticos que atrapalha muito essa nossa visão. Pode, às vezes, não diferenciar das bactérias atípicas para a pneumonia viral. A gente não está falando de bactérias comuns. Nem sempre reconhece uma infecção bacteriana complicando a influenza. Por quê? Porque, na verdade, numa infecção viral, eu vou ter uma redução dessa procalcitonina, ela já está baixa por estímulo da infecção viral, e quando eu começo a fazer infecção bacteriana, talvez eu não consiga ter esse valor tão aumentado, então ela atrapalha muito a avaliação, ela tem que ser criteriosa e à luz da história e do exame físico desse paciente. Bom, o tratamento de antibiótico empírico, eu vou dividir pacientes sem comorbidade, sem uso recente de antibiótico, sem fator de risco, sem contraindicação ou história de alergia a essas drogas. Então, a preferência é a amoxicilina ou amoxicilina com ácido clavulânico, com duração de 7 dias. Macrolídeos, a azitromicina ou aclárito, com duração de 3, 5, 7 dias. E pacientes com fatores de risco e doenças mais graves ou em uso recente de antibiótico, a associação do beta-lactâmico com macrolídeo ou o uso de moxifloxacino ou de levofloxacino. Essa gêmea ela não faz parte da nossa grade de antibióticos. 5 a 7 dias. Então, aqui é importante onde a gente vê que você não tem aqui identificação de nenhum agente causal. Você determina comorbidade, uso de antibiótico, fator de risco para resistência, contraindicação e história de alergia à droga. E aqui, para você modificar esse espectro, são pacientes com fator de risco, doença mais grave ou uso recente de antibiótico. Esses quadros, os outros eu vou passar um pouco mais rápido, eles vão estar na diretriz que vocês receberam. Aí a gente tem antibióticos para pacientes internados, onde eu escolho e o tempo de dia está aqui separado, menos a gema. O tratamento de paciente internado em UTI, lembrando que na UTI a gente sempre leva em conta os germes que fazem parte da microbiota do nosso hospital. Então, a pneumonia hospitalar, ela também é vista à luz da microbiota que faz parte do hospital onde esse paciente está internado. Bom, a terapia, aí sim, com critério de gravidade, eu já vou tentar, lembra que a gente falou que tinha que tentar fazer uma identificação melhor desse micro-organismo, e aí sim eu tenho uma terapia alvo específica para o pneumo, para o staph, para a enterobactéria, para a pseudomonas e para pacientes com suspeita de uma pneumonia por aspiração. Bom, as recomendações, o final, as recomendações para vacina. O médico tem que saber indicar a vacina e para esses pacientes, para os adultos, a anti-influenza, que é uma vacinação que deve ser feita para todos os pacientes, tanto criança como adulto como idoso, e a antipneumocócica a partir de 60 anos. Bom, adultos então com idade maior de 60 anos, todas a vacinação anti-influenza para todo mundo. Idade entre 2 e 59 anos, e infelizmente no nosso meio a gente tem algumas restrições por causa do número de vacinas, e essas são pacientes com doença crônica, implante coclear,
condição imunossupressora, HIV ou AIDS, doença esplênica, asplenia, transplantado de órgão, drogas imunossupressoras e adultos entre 19 e 59 anos que fumem e sejam portadores de asma e residentes em casa de saúde ou asilos de longa permanência. Então, essas são as nossas indicações. Lembrando que a antipneumocócica, ela tem indicação em alguns grupos aqui desse meio e que vale a pena você ver qual é o tipo de paciente que você está lidando e não esquecer de fazer a indicação da vacina adequada. Bom, aqui é só para terminar, mostrando que realmente a pneumonia, a construção do diagnóstico, o tratamento é um grande quebra-cabeça e que desde o momento em que eu junto peças adequadas no momento adequado, esse diagnóstico e esse tratamento fica bem feito. Então, espero que vocês tenham aproveitado, a gente vai discutir nos próximos dias, a gente vai ter um momento em que a gente pode colocar algumas dúvidas. Se alguém em particular quiser mandar também, à vontade. Então, mais uma vez, se cuidem e até a próxima.